Você sabia que pessoas com obesidade mórbida têm uma série de alterações posturais? Muitas vezes nem elas mesmas sabiam disso. Vamos falar sobre isso? Pois é, as pessoas com obesidade mórbida têm uma série de alterações posturais. E aí elas ficam mais vulneráveis às injúrias, às lesões, às dores musculares e articulares. Também ficam muito mais propensas a doenças degenerativas das articulações, justamente pelo excesso de carga. Mas muitas vezes não é o excesso de peso em si que causa o problema, embora as pessoas pensem isso. Eu tô com dor porque eu tô muito pesada. Nem sempre. O problema é que o excesso de peso faz com que o corpo faça uma série de adaptações na sua postura e no seu movimento. E são essas adaptações que colocam o corpo numa posição que é o que a gente chama de má postura. O problema não é ter uma má postura momentânea. O problema é quando a gente fica naquela má postura por um tempo sustentado. E é isso que acontece com as pessoas que estão com obesidade mórbida. Então, quais são as alterações que geralmente acontecem? Primeiro, o abdômen fica deslocado para frente pelo aumento de volume e de peso, certo? Nisso, no que o abdômen vai para frente, o centro de gravidade do corpo também é deslocado para frente, que é aquele ponto de equilíbrio, quando a pessoa consegue simplesmente ficar parada em pé contra a gravidade. Bom, se o corpo está sendo projetado para frente, ele faz alguma coisa para se compensar, se reequilibrando para trás, senão a pessoa vai cair. O que acontece? Aumento da curvatura da coluna lombar. Então, o corpo vai para frente e aí a parte de cima vai tentar segurar para trás. Então, vai aumentar a curvatura da coluna torácica, essa corcundinha. E aí a pessoa acaba ficando com essa posição mais corcunda, mais cifótica, que a gente chama. Só que aí o pescoço também acaba acompanhando essas alterações. Então, a coluna cervical também aumenta a sua curva, deslocando a cabeça para frente. A postura, de modo geral, fica mais desabada. Mas não para por aí, porque além dessas alterações para cima, a gente tem alterações para baixo no corpo. Então, os quadris, que é a articulação da coxa com a bacia, eles giram para dentro, para o centro do corpo. Com isso, o que acontece? Os joelhos vão tender a se encontrar. Só que se a perna toda fechar, a base lá no chão vai ficar muito pequena. E ao contrário, a pessoa que está com obesidade mórbida, ela precisa que a base fique maior para ela não se desequilibrar. O que acontece? Os pés abrem, só que o joelho continua mais fechadinho. Além disso, a gente tem o desabamento do arco do pé. Então é o que a gente chama de pé chato ou pé plano. Muitas vezes, não é que o pé da pessoa se deforma, mas é para compensar esse peso que momentaneamente ele desaba. Essas alterações nem sempre são visíveis quando a pessoa está parada, que é a postura estática, mas sempre acontecem durante o movimento, de forma dinâmica. Então é na hora que a pessoa vai se deslocar, se locomover com essas alterações posturais, é que a gente percebe isso melhor, nessas adaptações biomecânicas que o corpo vai fazendo. E para que o corpo faz essas adaptações biomecânicas? Ele está sempre trabalhando no sentido de estabilizar a pessoa, reduzir a quantidade de oscilação que ela faz, tanto para os lados quanto para frente. E com isso, reduzir bastante o risco de quedas. Então, no fim das contas, é isso que o teu corpo está tentando fazer, te proteger, te preservar, mesmo que com isso gere essa má postura sustentada. E aí, se você achou o conteúdo interessante, relevante, manda para alguém, deixa seu like, me segue aqui nas redes sociais. A gente vai continuar falando de postura, de movimento, de obesidade, de outros temas super interessantes, super importantes para a nossa saúde. Te espero no próximo vídeo.